Letícia, você sabe que aqui no estúdio a gente está falando sobre assédio moral e no trabalho, essas questões. E daí quando você fala de uma categoria se entender em outra categoria, eu acho que dá para a gente aplicar nessa discussão em relação a trabalhador e patrão. Tem muito funcionário que quando se transforma em patrão acaba exercendo um poder porque algo sobe a cabeça, ele sofreu aquele tipo de comportamento e quando passa a ser patrão, ele vai exercer da mesma forma esse comportamento, assediando quem tá ali abaixo dele. Acontece, Ariana? Acontece. Nesse caso, eu posso falar? Vamos lá, primeiro então com a Letícia, depois vou com a Ariana. Vamos lá. Nesse caso, nós temos não uma metáfora conceitual, mas uma metáfora orientacional. O que é? Você começa a entender as coisas em termos de uma escala. Então, por exemplo, feliz é positivo, triste é negativo. E você tem, na verdade, nesse caso, uma grande metáfora que a gente entende como a grande cadeia dos seres. Que aí você coloca religião, questões sociais, questões de classe. Então, você tem o patrão está assim empregado. No momento que o empregado adquire status de chefe, ele se coloca aqui em cima. É uma metáfora conceitual, ele vai se graduando, né? E ele não se percebe mais como igual ao trabalhador, né? E é isso que vem nos ferrando nas últimas décadas. Que tem a ver com o modo de produção. Isso que eu estava comentando. No nosso modo de produção que vivenciamos hoje, ele é uma linha muito tênue com assédio moral. E porque já é uma cultura organizacional, e aí a gente entra numa questão do assédio institucional ou assédio organizacional, como algumas pessoas falam, e a gente já vai acabar culpabilizando, individualizando aquele agressor. Ok, ele precisa ser julgado, precisa responder pelos seus erros, pelos seus crimes, mas nesse modo de produção, se a gente não pensar num outro modo de produção, numa nova forma de organização, isso vai ser recorrente, só vai tirar a pessoa que está lá, que acontece muito no funcionalismo público. A pessoa, quando tem problema, pede transferência, vai transferido e o problema continua ali, ou até mesmo em empresas, não muda. Sim. Porque vai tirar aquele agressor e vai vir outro que vai reproduzir a mesma coisa. Então, se a gente não pensar em uma nova cultura, uma nova forma de organização do trabalho, vamos continuar a ter esses problemas também. E daí a gente falava sobre essa questão do machismo, que também leva ao assédio, e daí a gente volta com a Letícia, porque tem a questão, você mesmo falou do homem, que é o poderoso, porque a gente vive nessa sociedade patriarcal, então a mulher, ela ainda também está abaixo ali naquela escadinha, né? Exatamente, voltamos à grande cadeia de seres. O que a doutora acabou de falar é basicamente o que eu falei aqui no lançamento do meu livro, no ano passado, para o pessoal da CUT-DF. A gente tem que readequar o discurso. Não é, ai, vamos falar bonito. Não, a gente tem que retrabalhar o discurso, principalmente os sindicatos, de maneira que os trabalhadores atualmente se identifiquem com esse discurso, porque se a gente continuar usando as mesmas palavras da década de 70, companheiros, a nossa luta contra a exploração, não funciona mais. Numa era de Uber, de Airbnb, dessas coisas, isso não funciona mais. A gente tem que retrabalhar o discurso para que o trabalhador se volte a identificar com os sindicatos, com tudo que os sindicatos falam. Sim. E, Ariana, agora, inclusive a Letícia chamou atenção sobre essa questão do trabalho informal, porque quando você é um trabalhador informal e sofre algum assédio, vamos supor um motorista de Uber, sofreu algum assédio por parte da empresa da qual ele nem trabalha com vínculo direto, como faz? O Sistema Único de Saúde, se tiver alguns rebatimentos para a saúde, ele está apto a receber esse trabalhador, independente do vínculo dele, até mesmo estagiários que não têm vínculo formal, essa nova configuração do trabalho para os rebatimentos. Aí a gente precisa pensar como a nossa legislação está adaptada para esse novo tipo de situação também.
Porque aí a gente tem esse problema. Se os trabalhadores formais não estão conseguindo acessar a justiça, imagine esses trabalhadores que não têm vínculo nenhum. Ele pode pedir afastamento de alguma forma e isso vai ser remunerado? Não. Só se ele estiver contribuindo para a Previdência, porque a Previdência, ela pode ser, você pode contribuir para a Previdência de forma autônoma, você não precisa necessariamente ter um vínculo trabalhista. Se você quiser hoje, eu vou contribuir, mas não, são poucos, por exemplo, um Uber, que tem a consciência que ele pode contribuir para a Previdência e pode pedir esse benefício depois. Sim. Então, isso é importante para as pessoas que não têm uma carteira registrada, que ela possa contribuir ainda com todos os problemas da nossa Previdência, sim, ela ainda continua sendo uma política de seguridade social. Sim. Então, para que eles possam acessar essa política de seguridade social de forma ainda que autônoma. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.